Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O objetivo deste vídeo é fazer um estudo dos hinos do Inário 5. Esse estudo consiste em fazer uma análise teórica, linguagem rítmica e solfejo nas 4 vozes. A análise teórica baseia em 12 questões que, ao nosso ver, são os assuntos teóricos mais relevantes aplicados em nosso inário. Não que seja só isso, mas é o que mais vemos no nosso dia a dia musical. Esse trabalho é mais indicado para quem já concluiu o MTS e está em fase de repasse, pois quem não concluiu ainda não vai conseguir observar todos os pontos teóricos que abordaremos nesse estudo. Lembrando que só vamos nos aprofundar nos assuntos que estão contidos dentro de cada estudo. Por exemplo, se o hino não contém contratempo, não tem por que se aprofundar nessa teoria. Esperaremos uma outra oportunidade onde esse assunto apareça. Aí sim, faremos as devidas explicações. As 12 questões são: 1. Qual é a média da velocidade do hino? 2. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, a unidade de compasso, a unidade de movimento e a unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas, ligadura de valor, se houver? 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase? 8. Se houver, explique todas as ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopa e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempo e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique que álteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. Muito bem, pessoal. Então vamos começar aqui a análise teórica, né? A primeira pergunta é qual é a média da velocidade, né? Qual é o andamento, né? Então a gente, para achar a média, nós pegamos a velocidade menor, que nesse caso é 72, e somamos com a velocidade maior, que nesse caso é 88. O resultado dessa soma a gente divide por 2 e essa vai ser a nossa média. Nesse caso aqui vai dar 80. Então a nossa média da velocidade é 80 batidas por minuto. A segunda pergunta: qual é a tonalidade e a sua relativa menor? Toda tonalidade maior tem uma relativa menor. Bom, para achar a tonalidade a gente precisa analisar a nossa armadura de clave. Hoje, né, nesse hino aqui, a armadura de clave está composta por bemóis, tá? A regra com os bemóis é uma e com os sustenidos é outra. Bom, a regra dos bemóis diz que eu devo pegar o meu último bemol, meu último acidente, né, que no caso aqui é o Ré bemol, e descer uma quarta abaixo a partir do Ré, tá? Então eu vou descer Ré, Dó, Si, Lá, ok? Então a minha tonalidade é Lá bemol maior, e para achar a relativa menor a regra é igual, tanto se for sustenido como se for bemóis, né? Eu devo pegar o meu tom, que eu acabei de achar que nesse caso é Lá bemol, e elevar uma sexta a partir do tom, tá? Elevar, ou seja, eu vou subir, né? Uma sexta a partir do tom. Então o meu tom é Lá, eu vou contar Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. Então minha relativa menor é o Fá menor. Então resposta: Lá bemol maior e Fá menor. Ok, pessoal? A terceira pergunta: qual que é o compasso e se esse compasso é simples ou composto, né? Vamos primeiramente descobrir que tipo de compasso que é, se é simples ou composto, porque aí fica mais fácil para saber que tipo de compasso que é, né? Muito bem, então a regra diz que todo compasso que o número de cima da fórmula de compasso é 2, 3, 4, C ou C cortado, são compassos simples, ok? Ótimo, então eu já sei que esse compasso aqui é simples porque o número de cima aqui é 4, tá? Aí a regra dos compassos simples diz que o número de cima da fórmula de compasso representa a quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso, né? Então isso aqui está dizendo que eu vou ter, que o número de cima é 4, quer dizer que eu vou ter 4 tempos dentro de cada compasso, ou seja, esse meu compasso é um compasso quaternário, tá? Então a resposta fica quaternário simples, ok? A quarta é: qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento e unidade de som, se houver? Por quê? Unidade de movimento e unidade de som eu só tenho nos compassos compostos, tá? Então aqui eu vou ter unidade de tempo e unidade de compasso.
Aí a regra diz que nos compassos simples, o número de baixo da fórmula de compasso, que nesse caso aqui é 4, representa a figura que vale um tempo dentro de cada compasso, tá? Ou seja, é minha unidade de tempo, porque o que é unidade de tempo? Unidade de tempo é uma figura, né, que preenche um tempo dentro do compasso, certo? Então, se no compasso simples o número de baixo da fórmula de compasso representa a figura que vale um tempo, automaticamente ele representa a minha unidade de tempo, certo? Muito bem, a figura representada pelo número 4, a gente já sabe que é a semínima, porque a semibreve é representada pelo número 1, a mínima é representada pelo número 2, por quê? Porque eu preciso de duas mínimas para formar uma semibreve. E a semínima é representada pelo número 4, por quê? Eu preciso de 4 semínimas para montar uma semibreve. Já entendi por que a semínima é o número 4, porque eu preciso de 4 para formar uma semibreve, né? Na música as figuras são relativas umas das outras, né? São frações umas das outras, ou metade ou o dobro, né? Muito bem. Aí a gente já descobriu que o compasso é quaternário, já achei a minha unidade de tempo, que no caso é a semínima, e agora eu vou achar minha unidade de compasso, né? O que seria unidade de compasso? É uma figura que sozinha ela preenche o compasso inteiro, né? Esse compasso aqui a gente já viu que ele é um compasso quaternário, ele tem 4 tempos. E a figura que vale um tempo, a gente já viu que é a semínima. Ou seja, automaticamente eu precisaria de 4 semínimas para montar um compasso, para preencher um compasso inteiro, né? Só que a unidade de compasso tem que ser uma figura só, então eu tenho que transformar essas 4 semínimas em uma figura. Eu acabei de ver que a semínima é a figura número 4, porque eu preciso de 4 semínimas para formar uma semibreve, tá? Ou seja, a resposta aqui vai ser uma semibreve, porque 4 semínimas se transformam em 2 mínimas e 2 mínimas se transformam em uma semibreve, tá? Então aqui nessa forma de compasso, a figura que preenche um compasso inteiro é a semibreve, ok? Então a resposta fica unidade de tempo semínima e unidade de compasso semibreve, ok? A questão número 5 pergunta qual o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo as pontuadas e as ligaduras de valor. Por que ligadura de valor? Porque as ligaduras de valor, elas agregam valores, né? Elas somam os valores, né? Muito bem, então aqui a gente tem, logo no começo do hino, a gente tem uma colcheia, depois a gente tem uma colcheia pontuada, depois a gente tem uma semicolcheia e na sequência uma semínima. Aí temos mais 3 semínimas aqui, mais uma, e depois a gente tem uma mínima, simples, sem ponto, sem nada. Depois as figuras se repetem, e aqui eu tenho uma mínima unida, né, com uma colcheia, né, uma mínima ligada com uma colcheia numa ligadura de valor. Mais para frente aqui, ó, eu tenho uma colcheia pontuada ligada com a semicolcheia. Mas observem que nesse caso aqui não é ligadura de valor, então não devo marcar, tá? As figuras se repetem, vou para outra parte do hino. Logo aqui no segundo compasso, eu vou ter uma mínima pontuada, tá? E aqui no sistema de baixo, eu vou ter uma semínima pontuada. No sistema de cima aqui eu tenho também, né? Mas eu resolvi apontar aqui, então. A semínima pontuada e o resto são figuras repetidas, né? Das que a gente já viu. Tá bom? Então a gente vai marcar aqui, para a gente não se confundir, vou começar primeiro marcando todas as figuras que não são pontuadas, as figuras simples. Então, figura simples que apareceu aqui é a mínima, a semínima, a colcheia e a semicolcheia. Maravilha, vou marcar todas. Depois eu vou marcar as figuras pontuadas. Eu tenho a mínima pontuada, e a semínima pontuada e a colcheia pontuada, tá? Aparecem essas 3 aí. E depois ligada eu tenho uma figura ligada que é a mínima ligada com uma colcheia, tá? Agora vamos descobrir os valores. Por que marcar desse jeito fica mais fácil? Vocês vão entender. Então vamos descobrir primeiro o valor das figuras sem ponto, né? Então eu tenho a mínima. Ora, se a semínima eu já descobri que vale um tempo, e a mínima é o dobro da semínima, né? Porque ela vem antes da semínima, então ela é o dobro, né? Então, se a semínima nesse caso vale 1, a mínima que é o dobro automaticamente vai valer 2, certo? Então, eu já tenho 2 respostas aqui, mínima 2 tempos, semínima 1 tempo. A colcheia que vem depois da semínima, ela vale a metade do valor da semínima, certo? Metade de 1 é meio, então a colcheia que nesse caso vale meio. E a semicolcheia que vem depois da colcheia, então ela vai valer metade da colcheia.
Se a colcheia vale meio tempo, a semicolcheia vai valer um quarto de tempo, né? Que no caso é a metade da metade. Então fica mínima 2 tempos, semínima 1 tempo, colcheia meio tempo e semicolcheia um quarto de tempo, tá? Maravilha. Agora vamos para as figuras pontuadas. O que o ponto faz na música? Ele aumenta a metade do valor da figura que ele está pontuando. No caso eu tenho uma mínima pontuada. A mínima a gente já sabe que é 2 tempos. Metade de 2 é 1. Então, automaticamente essa mínima pontuada vai passar a valer 3 tempos. 2 da mínima e 1 do ponto, ok? Depois eu tenho uma semínima pontuada. A semínima sozinha vale 1 tempo, né? Mas o ponto é a metade desse 1 tempo. Metade de 1 é meio, então a semínima pontuada vai passar a valer 1 tempo e meio, ok? Depois eu tenho a colcheia pontuada. A colcheia simples a gente viu que vale meio tempo, né? Mas ela tem um ponto. O ponto é a metade do valor da figura. Metade de meio tempo é 1 quarto, né? 1 quarto mais meio tempo é igual a 3 quartos, certo? Então a colcheia pontuada vai valer 3 quartos de tempo, ok? E por último a gente tem a mínima ligada com a colcheia. Olha que fácil, aí só é olhar lá em cima lá, ó, e ver o valor das figuras sem pontos, né? Então eu tenho uma mínima que vale 2 tempos, né? E eu tenho a colcheia que vale meio tempo. Só eu somar 2 tempos mais meio tempo vai dar 2 tempos e meio. Olha que fácil, por quê? É uma ligadura de valor ela soma os valores, né? Então eu tenho uma figura que vale X e outra que vale Y, eu somo os valores e vai dar o meu resultado. Ok, pessoal? Muito bem, pessoal, a sexta, ele pergunta qual é o meu ritmo inicial, né? E qual que é a terminação da minha primeira frase, tá? Nesse caso, vocês devem olhar no inário, tá? Porque a primeira frase, pessoal, ela no inário fica mais fácil de vocês verem. A vírgula pequena, ela marca para mim as minhas semifrases. E a vírgula grande no inário marca para mim o fim da frase, tá? Então, no caso, no inário, o fim da frase está aqui, aqui onde termina a introdução, tá? Na palavra Deus, aqui na primeira estrofe, tá? Mas vamos deixar isso aqui para depois. Vamos primeiro achar o meu ritmo inicial. Para achar o ritmo inicial, eu tenho que olhar aqui o meu primeiro compasso, né? Olha só, gente, como que uma coisa está ligada com a outra, né? Se eu não souber os valores das figuras aqui, né? Eu não tenho como eu saber que ritmo que é, porque eu não sei os valores da figura, eu não sei quanto que as figuras valem, então eu não sei se meu compasso está completo ou incompleto, enfim, não sei, né? Então, para isso eu preciso saber qual que é o valor das figuras, né? E também preciso saber que compasso que é, né? Se é binário, ternário, quaternário, né? Senão eu não consigo definir corretamente aí o meu ritmo inicial, tá? Então vamos lá, aqui eu tenho a colcheia, a gente já viu que a colcheia nesse caso aqui vale meio tempo, né? Seguida de uma colcheia pontuada, que a gente já viu aqui que vale 3 quartos de tempo, seguida de uma semicolcheia que a gente já viu que vale 1 quarto de tempo, tá? Então 3 quartos de tempo mais 1 quarto é igual a 1, mais meio é igual a 1,5. Meu compasso é quaternário, ou seja, eu tinha que ter 4 tempos, mas aqui eu só tenho 1 tempo e meio no começo aqui desse compasso. Se eu tenho 1 tempo e meio, já indica para mim que meu compasso está incompleto, correto? Eu deveria ter 4 e tem 1 tempo e meio, então é incompleto, tá? Além disso, a música tá começando no tempo fraco, né? Ela tá começando na segunda parte do terceiro tempo, né? Então é um tempo fraco. E além disso eu tenho menos que a metade de um compasso, tá? Menos que a metade do compasso. Quando acontece essas 3 características juntas, quer dizer para mim, indica para mim, né, que esse ritmo inicial é anacrúsico, tá? Ele é anacrúsico, porque eu tenho menos que a metade de um compasso, tá? Meu compasso está incompleto e a minha música está começando no tempo fraco, não está começando na cabeça do tempo, no tempo forte, ela está começando no tempo fraco, por isso, né, meu compasso está incompleto. Então, pessoal, nesse caso aqui a resposta é anacrúsico, tá bom? Lembrando que quando eu tenho um compasso que eu tenho menos que a metade do seu valor, eu não considero ele como compasso, tá? No caso, o meu primeiro compasso tá aqui, ó, a partir da nota Ré aqui, tá bom? E a respeito da terminação da minha primeira frase, né? Nesse caso, a palavra Deus aqui, ó, ela está sendo musicalmente falada, né, através de uma mínima ligada com uma colcheia,
tá? Essa mínima, ela nasceu aqui no tempo 1, né? Nasceu no tempo 1, foi para o tempo 2, preencheu o tempo 2 inteiro e morreu na primeira parte do tempo 3, ou seja, ela tem 2 tempos e meio, tá? Mas não importa onde ela morreu, importa onde ela começou, tá? Então a minha última nota antes da vírgula, ela começou no tempo 1, começou. Então é terminação masculina, tá? Isso que eu sempre tenho que observar. A minha última figura ou nota antes do fim da frase tem que começar no tempo 1, tá bom? Se isso acontecer, a terminação é masculina. Então, resposta, né, da 6, anacrúsico, e da 7ª, terminação masculina em todas as vozes, tá bom, pessoal? A 8ª pede pra gente marcar, né, apontar todas as ligaduras que aparecem no hino e explicar, né, quais são elas. Então, a gente tem aqui logo no começo, né, no segundo sistema, vão aparecer 2 ligaduras. Vão aparecer essa ligadura aqui, tá? E vai aparecer essa outra ligadura aqui, ó, na voz do soprano e na voz do baixo, tá? Observem que são ligaduras diferentes. Essa primeira aqui, ela tá unindo notas da mesma altura, tá? Então aqui a gente tem um dó e um dó. Então o que que acontece? Essas notas aqui, elas estão na mesma altura, tá? Então automaticamente é uma ligadura de valor. Por quê? Ligadura de valor é a ligadura que une notas de mesma altura, tá? Independente se está no mesmo compasso ou na mesma frase, não importa. Pode ser 20 notas, se elas estiverem todas na mesma altura, é uma ligadura de valor, tá bom, pessoal? Já nesse caso aqui, a gente tem uma ligadura de portamento. Por quê? Porque ela está unindo notas de alturas diferentes. Pode ver que aqui eu tenho um Lá ligado com um Si, e aqui na clave de Fá tem um Fá ligado com um Sol, né? Ou seja, essas notas, elas estão em alturas diferentes, então ligadura de portamento, tá? Aqui na segunda parte a gente tem mais uma ligadura de valor aqui, ok? Então resposta: há ligadura de valor porque une notas da mesma altura, e há ligaduras de portamento porque une notas de alturas diferentes, tá bom, pessoal? Só isso. A 9ª é: se houver, explique síncopa e em quais compassos aparecem, tá? Então, pessoal, aqui a gente vai, primeira coisa, tá? Vocês, pra gente saber se tem ou não, eu tenho que saber o que que é, né? Senão vou sempre chutar. Ah, eu acho que não tem e pronto, né? Então, como aqui tem, né? A gente já vai falar que tem porque, enfim, pra gente ganhar tempo, né? Então esse hino tem síncopa, então eu vou falar o que que é. Síncopas são notas executadas no tempo fraco ou parte fraca do tempo e se prolongam, né, se estendem até o tempo forte ou parte forte do tempo, tá bom? Muito bem, então aqui, ó, se vocês analisarem aqui, eu tenho uma mínima aqui, ó, tá? O que que acontece? Essa mínima, ela tá no segundo tempo, se prolongando até o terceiro tempo, tá certo? Aí na música, no compasso quaternário, o terceiro tempo ele é considerado meio forte, né? Ou seja, é uma parte forte do tempo, né? É um tempo forte, vamos dizer assim, entre aspas. Ele é meio forte, mas é considerado forte, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma síncopa aqui. Bom, se eu tenho uma síncopa aqui, o que eu vou fazer? Vou começar enumerando os compassos, né? Lembra que eu falei que quando eu tenho menos que a metade de um compasso, eu não considero ele compasso? Então, meu compasso vai iniciar aqui, ó, na nota Ré. Então, aqui eu tenho o meu primeiro compasso, aqui o 2, o 3, 4, 5, 6. Vamos para a segunda parte. 7. Observem que esse primeiro compasso aqui ele está completo, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 semínimas formando um compasso completo. Então aqui é o 7º. Aqui eu tenho o 8º. Aqui eu tenho o 9º. Olha que interessante. Aqui no 9º é justamente o começo do coro. E eu tenho aqui uma barra dupla, né? A barra dupla, pessoal, ela não tem função de barra de compasso, tá? Pode ser que vocês encontrem uma barra dupla no meio de um compasso, mas nesse caso aqui ela está exercendo a função de barra de compasso também. Ela está separando os compassos também, tá? Mas não é essa a função dela, ela tem a função de separar os trechos, né? Tanto que está aqui, ó, coro, né? Então, do compasso 8 para trás é a estrofe e do 9 para frente é o coro, né? Então, a gente tem aqui, nesse caso aqui, coincidiu, né, da barra dupla ser
também tem a função de barra de compasso, né? Então, compasso 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, tá bom, pessoal? Essa música tem 16 compassos. Aí, como eu já falei aqui no compasso 2, a gente vai ter uma síncopa, né? Já falei. Aí a gente vai analisar o 3, o 4, o 5, vocês vão analisar com paciência em casa, né? Devem analisar, né? E a gente tem aqui o compasso 6. No compasso 6 acontece exatamente a mesma coisa do compasso 2. Eu tenho uma mínima que inicia no segundo tempo, né? E vai morrer lá no terceiro tempo, no fim do terceiro tempo. Ou seja, ela iniciou no tempo fraco e se prolongou até o tempo forte, ok? Então também é uma síncopa. E daí vocês vão continuar procurando, né? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó, no compasso 12, por exemplo, eu tenho outra mínima. E essa mínima aqui, pessoal, será que ela é síncopa? Nesse caso aqui não vai ser, pessoal. Por quê? Porque ela está iniciando no tempo 3 e se prolongando até o tempo 4, né? Mas o tempo 3 é forte. E além disso, ela está terminando no tempo 4, que é fraco. Para ser síncopa tem que ser o contrário. Iniciar no tempo fraco e terminar no tempo forte. Então não é síncopa, tá? Então a resposta fica: síncopa são notas executadas em tempo fraco ou parte fraca do tempo e se estendem ou se prolongam, né, até o tempo forte ou parte forte do tempo. Nesse hino aparece nos compassos 2 e 6, ok? A décima, pessoal, pede: se houver, explique contratempo em quais compassos aparecem. Vocês devem saber o que é contratempo, mesma coisa da síncopa, saber e procurar, né, no hino certinho. Nesse caso aqui a gente vai ganhar tempo, né? Não há contratempos nesse hino, tá? Então resposta: não há contratempos. A 11ª e 12ª a gente vai responder juntas, tá? A 11ª é: se houver, explique que alteras e em quais compassos aparecem. E a 12ª, né? Se houver, classifique as fermatas. Muito bem, que alteras, pessoal? Eu acho que é a coisa mais simples a gente ver no nosso cenário. No nosso cenário, tá? Não estou falando de métodos nem nada, estou falando no nosso cenário. Por quê? O nosso cenário, a única que altera que aparece é a tercina, tá? Olha que legal. E no nosso cenário, toda tercina que aparece, ela tem uma barra de união em cima das notas e um númerozinho 3 em cima da barra de união, né? Então se a gente bater o olho aqui no hino aqui, ó, a gente vai ver que isso não aparece nem na primeira parte, muito menos na segunda parte. Ou seja, não tenho tercina automaticamente. Se eu não tenho tercina, eu não tenho quiáltera, que a única que aparece é a tercina. Então a resposta: não há quiálteras. E fermata a mesma coisa. Vou olhar aqui a minha primeira parte do hino, segunda parte também não tem fermata nesse hino. Olha que legal. Então a resposta fica: da 11ª não há quiálteras e da 12ª não há fermatas. Tá bom, pessoal? Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 273. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Titai, fita, ta, 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 ta. Tai, fita, ta, 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 ta. Titai, fita, ta, 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 tai, fita. Tai, fita, ta, 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 ta. Ta, 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 tai, fitai, fita. Ti, tai, fitai, fita. Ti, tai, fitai, fita. Ta, 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 tai, fitai, fita. Ti, tai, fitai, fita. Ta, ta. Linguagem rítmica da voz do contralto do hino 273. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Titai, fita, ta, 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 ta. Tai, fita, ta, 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 ta. Titai, fita, ta, 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 ta. Tai, fita, ta, 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 ta.
tá, 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 tai, fitai, fitá, ti, tai, fitai, fitá, ti, tai, fitai, fitá, tá, 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 tai, fitai, fitá, ti, tai, fitai, fitá, tá, tá. Hino 273, linguagem rítmica, voz do tenor. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Titai, fita, tá, 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 tá. Tai, fita, tá, 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 tá. Titai, fita, tá, 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 tá. Tai, fita, tá, 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 tá. Tá, 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 tai, fita, titai, fita, titai, fita, tá, 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 tai, fita, titai, fita, tá, tá. Hino 273, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Titai, fita, tá, 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 tá. Tai, fita, tá, 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 tá. Titai, fita, tá, tá, tá. Tai, fita, tai, fita, tá, 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 tá. Tá, 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 tai, fita, titai, fita, titai, fita, tá, 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 tai, fita, titai, fita, tá, tá. Solfejo da voz do soprano do hino 273. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Do, si, do, ré, sol, do, si, lá, mi, lá, sol, fá, mi, ré, do, si, do, ré, sol, do, si, lá, si, do, si, do, ré, mi, ré, do, si, do, lá, mi, fá, sol, fá, mi, fá, lá, fá, mi, ré, do, si, do, lá, mi, fá, sol, fá, mi, si, lá. Solfejo da voz do contralto do hino 273. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Mi, ré, mi, fá, ré, mi, ré, do, mi, ré, fá, mi, ré, mi, fá, ré, do, fá, ré, mi, sol, lá, sol. Sol, fá, mi, ré, mi, do, mi, ré, do. Sol, fá, mi, ré, mi, do, ré, do. Hino 273, solfejo, voz do tenor. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Lá, fá, mi, sol, si, lá, sol, mi, lá. Do, si, sol, lá.
lá, fá, mi, sol, si, sol, do, lá, si, mi, ré, si, si, sol, mi, sol, lá, sol, lá, si, lá, sol, lá, fá, mi, fá, lá, si, sol, mi, sol, lá, sol, lá, si, lá, sol, mi. Hino 273, solfejo, voz do baixo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, lá, mi, lá, si, mi, lá, mi, fá, sol, lá, fá, sol, mi, si, mi, lá, lá, mi, lá, mi, lá, mi, lá. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Não deixem de estudar, se esforcem, tenham bom ânimo. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.